Voltei, pessoal. Continuação da nossa aula, quadro novo, com propriedades das potências e um exercício. Bora lá? Bora aprender? A ideia das propriedades é eu pensar que existem algumas regras que acontecem para vários casos, repetidamente. E aí as propriedades vão mostrar para a gente, por exemplo, nas potências cuja a gente vai trabalhar a mesma base, o mesmo fator de multiplicação, quando eu tenho a multiplicação entre duas representações de potência com base igual, o expoente aqui é o 3, ó, e o outro expoente é o 1. Então, na multiplicação entre eles, eu somo esses expoentes. A ideia aqui, ó, é eu juntar, agrupar 3 mais 1. Então, a regra é, repete a base, minha base é o 2 elevado ao expoente 3, que multiplica o 2 elevado ao expoente 1. Nesse caso, eu repito a base e somo 3 mais 1, 4. Quero resolver? Então, eu sei que o mestre expoente mandou eu repetir a base 2, ela vezes ela mesma, ó. 1, 2, 3, 4. Sabendo que 2 vezes 2 é 4. O dobro de 4 é 8. O dobro de 8 é 16. Então, a resposta de 2 elevado ao 4, ou, como a gente aprendeu a chamar, a quarta potência, 2 elevado à quarta potência, requer que eu multiplique ele vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A ideia embutida aqui, pessoal, quando eu faço essa representação de multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, é porque eu estou representando que aqui 2 ao cubo é a multiplicação dele por ele mesmo 3 vezes, e aí eu quero agrupar, continuar multiplicando com o mestre expoente, mandou ele uma vez. E aí ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 2 à quarta é a representação desse produto em uma única base. Beleza? Continuando, existe a multiplicação e existe a divisão. Como fica a divisão da potência de mesma base? Repete a base e na divisão diminui, subtrai o expoente. Eu tenho base 2 elevado à quarta potência e base 2 elevado ao quadrado, nome especial que a gente aprendeu. Elevado ao 4, elevado ao 2 na divisão, aqui divisão eu subtraio, tinha 4, perdi 2, fico com 2 como resposta. Isso significa que repete a base ela vezes ela mesma. Quantas vezes o expoente mandou? Só 2. E 2 vezes 2 vale 4. Aqui eu estou pensando, pessoal, que a divisão representa a ideia de fração. Um conceito que a gente vai trazer para uma videoaula, um conceito importante, onde a gente já aprendeu lá nos anos iniciais, que toda vez que eu represento em forma de fração, eu tenho numerador e denominador. Então, aqui, 2 à quarta, 1, 2, 3, 4 vezes a minha base 2. Que divide 2 ao quadrado, ó, 1, 2. E nas frações a gente pode simplificar o valor. Porque quando eu tenho 2 e divido para 2, fração representa a conta de divisão. Simplifico porque eu divido isso no algoritmo da divisão
e 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Então, eu trago essa ideia para cá para entender o porquê que eu subtraio. Por que eu tinha 4, dividi para 2, simplifiquei e só me sobraram 2. 2 vezes o 2. O 2, base 2, repetido apenas 2 vezes. Então, eu ainda preciso trabalhar multiplicação, divisão e potência de potência. A ideia de potência nos traz o conceito de multiplicar os expoentes. Quando eu tenho uma base 2 que está elevado ao quadrado e depois elevado ao cubo, ele está no parêntese um bloco quadrado. Ele por ele mesmo 2 vezes. E fora do parêntese ao cubo. Então, eu estou pensando que repete a base 2 e multiplicam-se os expoentes. Dobro de 3, 2 vezes 3 é 6. Tem uma justificativa também. Eu estou pensando que esse bloco que está aqui dentro do parêntese, o 2 vezes ele mesmo, ó, 2 vezes 2, eu vou repetir o bloco de 2 3 vezes, ao cubo, 3 vezes. Então, eu vou multiplicar isso mais uma vez, 2 vezes 2, e mais uma vez, 2 vezes 2. Então, aqui o 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como resolve 2 à sexta? A gente já aprendeu. Mestre expoente mandou repetir a base 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vezes ela mesma. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, o dobro de 8, 16. Se eu dobrar 16, 32. Se eu dobrar 32, 64 é a minha resposta. Então, eu vou fazendo ele vezes ele mesmo. E a resposta vezes ele de novo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. É a minha resposta final. Acaba aqui? Não. Existem outras propriedades. Acontece na base 2 e em outras bases também. Base 3, base 4. Em outros expoentes também. Essa regrinha deu na multiplicação de potência de mesma base, somam os expoentes. Na divisão, diminuem-se os expoentes. E na potência de potência, quando eu tenho em blocos representado pelo parênteses, multiplicam-se os expoentes. E se não for a mesma base, existe a potência do produto. Pensa aqui comigo, ó. Se eu tenho 2 vezes 3, eu poderia representar o dobro de 3 como sendo o valor 6. Na tabuada, 2 vezes 3 é 6. Se esse 6 está elevado ao quadrado, eu sei que o mestre expoente mandou eu multiplicar ele vezes ele mesmo. E 6 vezes 6 na tabuada dá 36. Pensa comigo. Quando não for 2 vezes 3 um número pequeno, eu tenho a possibilidade de ou reduzir essa representação no produto de 2 números conhecidos ou trabalhar com um valor maior. Quando eu tenho valores menores, eu posso elevar o meu 2 vezes 3, o meu fator 2 e o meu fator 3 ao mesmo expoente. Observa só, se eu pegar o 2 e elevar o 2 ao quadrado, multiplicar pelo 3 e elevar o 3 ao quadrado. Quando o 2 está elevado ao quadrado, eu sei que o mestre expoente mandou multiplicar ele por ele mesmo. 2 vezes 2 é 4, que multiplica
Quando o expoente mandou eu multiplicar a base 3, ela vezes ela mesma, 3 vezes 3 é 9. Então, quando eu estou multiplicando 4 vezes 9, isso também vale 36. A mesma resposta que eu, por um caminho diferente do inicial, eu cheguei. Então, eu penso que o produto 2 vezes 3, quando eu tenho esses fatores abertos com valores menores, elevando o primeiro naquela potência, naquele expoente, elevando o segundo naquele expoente, eu vou obter a potência do primeiro vezes a potência do segundo. E o produto desses valores dá o mesmo que eu multiplicar o 2 vezes 3, 6, e elevar ao expoente 2. Eu vou encontrar uma potência igual, que é o número, valor 36. Um exercício para não deixar de praticar. Essa questão é uma questão de concurso PUC adaptada. Quando o professor faz a adaptação da questão, ele pensa que alguns valores, como por exemplo, valores muito altos, o aluno não vai administrar nesse primeiro momento de entendimento da questão. Então, adaptei valores dentro do padrão do que a gente estudou para que o aluno consiga compreender, captar melhor a questão. A gente vai fazer essa questão um pouquinho mais à frente, tá bom? Imagine que eu tenha que analisar, dentre as opções abaixo, qual delas é a menor potência, é a menor resposta. Aprendemos que base 1 elevado ao expoente 6 significa que o mestre expoente mandou eu repetir o 1 vezes ele mesmo 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto vale 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Sexta vez, vezes 1, 1. Quando eu multiplico a base 1, ela por ela mesma, um total de 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha resposta é 1. E se eu pegar a base 2 e elevar ao quadrado? Significa que o mestre expoente mandou eu multiplicar 6 vezes 6 e a gente acabou de fazer o cálculo, dá 36. E se o mestre expoente mandar eu repetir a base 3 apenas uma única vez? Então, eu obedeço. O mestre expoente mandou repetir, mais um pouco para baixo, a base 3 uma vez. 3 único. E quando eu tenho 10 elevado à sexta, nós vimos durante o conteúdo que tem um macete, um truque. A gente entende que quando a base é 10 elevado ao expoente 6, nós trabalharemos o conceito de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes ele mesmo, quantas vezes o expoente mandar. E a gente percebeu o padrão. É o 1 acompanhado de 6 algarismos zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu leio esse número, unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena e centena de milhar e unidade de milhão. Então, 10 elevado à sexta representa 1 milhão. E quando eu faço 8 elevado ao cubo, é porque o mestre expoente mandou eu repetir a base 8 vezes ela mesma, um total de 3 vezes. Na tabuada, 8 vezes 8 dá 64. E quando eu tiver que multiplicar vezes 8 mais uma vez, ó, faço a continha. Sabendo que 4 vezes 8 é 32, ó, coloco 2 e vão 3. Sabendo que 6 vezes 8, 8 vezes 6 dá 48, com mais 3, 49, 50, 51. Escrevo aqui.
o produto de 8 elevado ao expoente 3, 8 ao cubo, representará ele vezes ele mesmo 3 vezes. E quando eu calculo 8 vezes 8 duas vezes, já dá 64, vezes 8 de novo, ó, 8 vezes o 64, a resposta, eu chego em 512. Então, calculando cada uma das alternativas, eu percebo que o menor valor da potência é aquele que me trouxe resposta A, valor 1/6. Perceba que o expoente, ele influencia na quantidade de repetições, mas não necessariamente a minha resposta está no expoente, a minha resposta está na base. Eu preciso fazer a análise item a item, porque eu preciso perceber quantas vezes o expoente mandou eu repetir o valor. Eu preciso captar a ideia de que o produto de um número por ele mesmo, quando esse produto é um 1, 1 vezes o 1 continua dando 1, vezes 1, 1. Então, eu preciso fazer uma análise de cada uma das alternativas para eu conseguir chegar no gabarito letra A. O menor valor é o 1, ok? Conseguiram acompanhar o desenvolvimento das propriedades, entendendo que dentro das propriedades nós podemos trazer listas de exercícios. Coloca aí no comentário, deixa o seu joinha, curte e compartilha com os amigos. Vem estudar com a gente, bora aprender! Então, galerinha, voltei com um quadro novo, com a intenção de repetir e fixar a ideia das propriedades das potências, ok? Se liga aqui na dica, ó. Na multiplicação ou produto, nós vimos que repete a base e somam-se os expoentes. Coloquei soma aqui, mas a ideia é plural, né? Imagine que eu tenha, ó, base 3 na multiplicação de potências, cujo expoente primeiro é 4 e o outro é 5. Vou passar para o outro lado, ó. Se eu somo os expoentes, então, pela regra, a ideia é que eu repita a base 3 e agrupe, ó. 4 com mais 5 é igual a 9. Então, o mestre expoente mandou eu repetir a base 3, ela vezes ela mesma, 9 vezes. Dá para abrir a conta e resolver. E se for na divisão? Divisão ou quociente, a regra diz, repete a base 4, ó, e diminui, subtrai e diminui o expoente. Eu sei que inicialmente minha base tem o expoente 3, se eu diminuir pelo expoente 2, tinha 3, perdi 2, fico com 1. Então aqui, ó, repete a base, diminui o expoente para 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, a gente viu por regra geral. Então a ideia aqui, 4 elevado a 1 é o próprio 4. E se for potência de potência? Multiplicam-se os expoentes, ó. Eu tenho 4 no primeiro expoente, 2 lá fora do parênteses. Se eu multiplicar, eu faço a regra cumprir, ó. Repete a base 7 e multiplica o dobro de 4, é 8. Perceberam? No esqueminha, visualmente, fica prático, né? Da gente interpretar. Se for potência de produto, a gente viu que o primeiro elemento, 5 vezes 6, basta que eu eleve ao expoente, ó, vamos lá na tabelinha, o 5 fica elevado ao quadrado e o 6 fica elevado ao quadrado. Então, elevamos cada um dos fatores dessa multiplicação pelo expoente que está lá fora. 5 ao quadrado, que multiplica 6 também ao quadrado. A gente já sabe que 5 ao quadrado, o mestre expoente mandou repetir. 5 vezes 5 é 25.
6 vezes 6, ele vezes ele mesmo, 36. Se eu fizer o produto 25 vezes 36, é o mesmo que eu multiplicar 6 vezes 5, 30 elevado ao quadrado. A gente viu no exemplo na parte anterior da explicação. Então aqui é uma visão panorâmica de tudo que a gente viu explicadinho, item por item, com os exemplos anteriores. Vem aqui na tabelinha para fixar o conteúdo. Beleza? Vamos para o exercício? Nesse exercício a gente vai realmente aplicar essa propriedade. Pensa comigo, ó, questão de concurso. Se eu preciso encontrar o valor numérico da expressão, onde eu peguei a base 11 e elevei a minha base 11 à sétima potência, expoente 7. De novo, somei esse primeiro resultado com a base 11 elevado à sétima. O aluno pode se assustar, né? Caramba, então eu tenho que considerar e calcular. O mestre expoente mandou eu repetir a base 11, ela vezes ela mesma, um total de 7 vezes? Não, muita calma nessa hora, ó. Qual é a regra que a gente viu? Nas propriedades, nós temos a regra do multiplica, do divisão de potência de mesma base, potência de potência. A gente não tem uma regra específica para trabalhar, ó, a soma entre potências. E aqui eu tenho a base 11, ela vezes ela mesma, ó, vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Então, somar as mesmas parcelas pode ser representado matematicamente como 11 vezes do 11 elevado à sétima potência. Conseguiu se ligar em alguma propriedade onde você tem o produto da mesma base e não a soma? A ideia do aluno calcular fazendo pela soma é um erro, não pode. Aqui o aluno precisa enxergar a nossa propriedade que nos fará dar um salto à resposta, ok? Então eu olho para cá e enxergo 11 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes daquela representação, 11 elevado à sétima potência. Quando eu olho para cá, eu me lembro que 11 mesmo é a resposta, é o resultado dele elevado a 1. Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. E quando eu tenho na propriedade ali, ó, potência de mesma base, na multiplicação, eu faço a regra do somam-se os expoentes. Opa! Vê se eu enxergo claramente, ó. Repete a base e somam-se os expoentes. 7 mais 1, 8, gabarito, letra A, resposta rápida. Conseguiram captar a diferença entre as propriedades, as regras? Cada uma requer uma regrinha diferente, porque eu estou visualizando operações matemáticas distintas. Eu tenho a multiplicação ao produto, o quociente, a potência de potência, a potência do produto de dois números, onde eu penso em cada fator elevado ao expoente. E aí, quando eu pego uma questão essa que seja, eu não me assusto. Por quê? Aplicando a propriedade, ó, nesse caso, da multiplicação, a propriedade do produto, eu chego rapidinho no gabarito da questão. Tá curtindo a explicação? Gostou? Quer ver mais questões de concurso como essa? Coloca lá nos comentários, já deixa o seu joinha aí no vídeo, curte, compartilha com os amigos, não deixa ninguém de fora. Ao se inscrever, você ajuda o canal. E aí, vai recebendo as notificações dos vídeos que vão entrando, beleza? Até a nossa próxima aula. Fica com a gente. Bora aprender!